renda fixa ressuscitou. Será que vale a pena deixar todo o dinheiro, então, nessa renda fixa que está rendendo muito por agora? Ou então, até quando que essa renda fixa vai valer a pena? Olá, eu sou a Lilian Birro, sou assessora financeira. E aqui nesse canal a gente fala de finanças de um jeito um pouco diferente do que você vê por aí. E o tema de hoje, então, é renda fixa. Essa renda fixa que lá em 2019 alguém falou que ela tinha morrido, que ela não importava mais, e que agora ela ressuscitou aí com toda a sua potência, pagando mais de 1% ao ano e fazendo a alegria da galera, né? Não tá isso? É verdade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como é que é essa história de renda fixa, se realmente é isso, essa coisa maravilhosa que estão falando por aí. E até quando que essa mamata vai existir? Como que a gente deve se colocar nessa situação? Bom, então vamos começar. Como eu estava falando, não sei se vocês lembram, lá em 2019, a gente já estava aqui, eu já estava lá no Instagram falando de finanças, e começou a me incomodar muito o tanto que as pessoas estavam valorizando a renda variável e desvalorizando a renda fixa, falando que a renda fixa tinha morrido, que não valia a pena deixar o dinheiro na renda fixa, etc, etc e tal. De fato, a renda fixa estava com uma rentabilidade baixa, mas a gente precisa entender muito bem qual que é o objetivo da renda fixa e qual que é o objetivo da renda variável para a gente começar essa discussão, tá bom? Então, quando a gente fala de renda fixa, né? Por que a gente chama renda fixa de renda fixa? A renda fixa, ela é fixa, porque quando você coloca um dinheiro nela, normalmente, né, você compra um título que tem um prazo de vencimento, você tem a garantia de que no vencimento desse título, a quantidade de dinheiro que você colocou vai estar lá. Então, se você colocou 100 mil reais, você sabe que no futuro vai ter pelo menos 100 mil reais, tá? Na renda variável, isso não acontece. Então, na renda variável, se você coloca 100 mil reais numa ação, ou no fundo de investimento imobiliário, ou enfim, uma commodity, você não tem essa garantia de que esse dinheiro vai se manter nesse mesmo valor. Pode ser que ele suba para 150, pode ser que ele caia para 80. Tá? Então existe sim um valor muito grande nessa característica da renda fixa, né? No fato de que eu sei que o meu dinheiro está lá no mesmo patamar, ok? E é para isso então que a gente usa a renda fixa, né? Tem algumas rendas fixas que a gente vai usar, por exemplo, para reserva de emergência, para o dinheiro que a gente precisa de curto prazo, ou para a parte do nosso dinheiro que a gente quer manter da forma mais segura possível, né? E é por isso então que a gente faz uso dos investimentos mais seguros, dentre eles, então, a renda fixa. Então, para mim, essa discussão lá de 2019, de que se a renda fixa morreu, a renda fixa não morreu, eu falei disso na época. Não faz sentido pensar se a renda fixa morreu. Ela não morreu, ela nunca vai morrer, porque ela tem um papel importantíssimo na nossa carteira. Toda carteira, né, que se preze, ela tem uma parte do dinheiro em renda fixa. Falei. Bom, e agora a gente tá vendo, então, a gente está vivendo um período no qual a renda fixa está extremamente valorizada. Por quê? Porque a gente teve um aumento significativo na taxa de juros nos últimos anos, né? Desde 2020 aí, depois da pandemia, a gente teve uma pressão inflacionária muito grande e isso se expressou, então, numa obrigatoriedade, vamos falar assim, ou numa pressão para que o Banco Central aumentasse a taxa de juros e ele efetivamente fez isso assim até com uma agilidade muito grande, tá? Foi uma boa decisão do Banco Central, de fato isso precisava acontecer, a gente estava vendo no Brasil uma situação de perda de riqueza, ou seja, uma situação na qual a taxa de juros, né, do país ela era menor do que a inflação do país. Quem quiser vídeo sobre inflação, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo desse assunto. Mas a taxa de juros era menor do que a inflação do país, então para quem tinha investimento em renda fixa, realmente estava perdendo o patrimônio. Por que eu falo isso? De fato, os seus 100 mil continuam lá, mas o que seus 100 mil comprava 3 anos atrás é muito mais do que o que seus 100 mil compra hoje. Então a gente tá muito feliz com essa situação, né, de estar com uma taxa de juros aí maior, que tá cobrindo de certa forma a inflação que a gente tá vivendo, embora a gente tenha vivido aí esses 2, 3 anos de destruição realmente de patrimônio, porque a taxa de juros não tava cobrindo a inflação e a renda variável também tava, né, despencando, então também a gente não podia contar com ela. Foi um período mais complicado a gente conseguir manter o nosso patrimônio, manter o valor do nosso patrimônio ao longo do tempo. Algumas coisas importantes que a gente tem que considerar ao falar de renda fixa, né? Primeiro, por mais que essa taxa de juros de 13,75 seja linda, maravilhosa, a gente tem que lembrar, que ela é uma taxa nominal. O que eu quero dizer com isso? É uma taxa que incorpora dentro dela a inflação. Ou seja, de que adianta o meu dinheiro estar rendendo 13, 14, 15% ao ano se a inflação está em 20%?
né? Se eu tenho o dinheiro rendendo 15% e a inflação está em 20%, na verdade eu estou perdendo valor. Não é isso que está acontecendo hoje no Brasil, né? A gente tem uma inflação aí que deve estar próxima de 10% ou um pouco abaixo de 10%. Então a gente está assim com uma taxa real hoje positiva, né? Uma taxa de juros real positiva, o que favorece sim o investimento na renda fixa, ok? Contudo, eu particularmente não considero que é uma decisão inteligente você colocar todo o seu dinheiro na renda fixa, né? Numa carteira bem montada, a gente tem sim os benefícios de usar a renda fixa, mas a gente também tem vários benefícios de uso da renda variável. A renda variável ela tem um potencial de crescimento muito grande, um potencial de valorização muito grande, e ela faz realmente o nosso patrimônio crescer em momentos de expansão econômica, né? Então, é também uma estrutura que é interessante da gente usar, né? A gente tem que tomar cuidado com essa tendência de estar sempre indo para onde o pessoal tá falando bem, né? Então, quando a bolsa tá lá em cima, já bombando, é a hora que você entra na renda variável, e quando as coisas, né, já não estão tão boas na renda fixa, é a hora que você vai entrar na renda fixa. Não vale a pena seguir esse caminho. Tem uma boa estrutura de renda fixa, tem uma boa estrutura de renda variável. É claro que tem horas melhores e piores para entrar em cada um dessas opções, mas a gente ter uma carteira diversificada, com certeza, é a melhor forma da gente se colocar mais imune contra essas variações que vão acontecer. Bom, por hoje é isso. Se você está querendo começar a investir na renda fixa e quer saber como fazer o seu primeiro investimento em renda fixa, já se inscreve aqui no canal, porque daqui a algumas semanas vai sair um vídeo exatamente sobre isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você concorda com essa minha opinião ou se você ainda tá nessa discussão de que se a renda fixa morreu ou não morreu, ok? Um beijo pra vocês e tchau!